Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre filosofia, e em filosofia a gente vai falar sobre os chamados pré-socráticos, que são aqueles filósofos ali mais ou menos, tá, pondo como base ali do século IV, do século V, VII antes de Cristo, tá? Esses filósofos, os chamados pré-socráticos, eles são filósofos que se baseiam na questão do cosmos. O que seria o cosmos para esses filósofos? Deixa eu baixar a câmera aqui, pessoal. Para esses filósofos, o cosmos seria uma análise, tá certo? Através da natureza, através de um estudo do universo. Então, eles pautariam as suas teorias olhando para o universo. Traduzindo, eles pautariam as suas teorias olhando para a mãe natureza, e através da mãe natureza eles conseguiriam fazer as suas análises. É dessa maneira que esses filósofos vão trabalhar. Bom, dentro dessa ótica, o primeiro filósofo que nós vamos analisar, dos chamados pré-socráticos, é Tales de Mileto. E Tales de Mileto, tá, vai fazer uma análise pautada no seguinte: para ele, a observação mais importante era através da água. Para ele, a água é o elemento primordial de todas as coisas. Ao analisar a água e ao ver a água seria o princípio que daria razão a tudo que nós temos à nossa volta, né? No que se refere não só ao planeta, mas como também a nós mesmos. Aliás, Tales vai dizer que a água é o princípio de tudo, e se ele fosse vivo hoje, né, ele perceberia que 70% do planeta Terra é recoberto de água, que em nós, né, nosso corpo é boa parte também composto por água. Mas ao analisar a água, ele percebeu o seguinte, tá certo? Vou baixar um pouquinho mais a câmera aqui, pessoal, tá? Que a água, ela tem um princípio imutável, ou seja, a água, ela pode se encontrar nos três estados, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá certo? Mas de qualquer maneira, independente de como a água esteja, a água continua sendo água, e é a água que dá todo o princípio para o planeta Terra. Essa seria a visão de Tales de Mileto, a água como o elemento primordial, como o elemento mais importante. Aí vem uma outra teoria, gente, eu vou colocar aqui em cima, não, aqui fica ruim, aqui nesse canto. Aí vem uma outra teoria, tá certo? De Pitágoras e os chamados pitagóricos que vão vir junto com ele, tá certo? Que o princípio de Pitágoras, tá? O princípio imutável de todas as coisas é o número. Ou seja, para Pitágoras a parte mais importante seria em si a matemática, tá certo? A matemática, ou seja, o raciocínio dedutivo seria a parte mais importante para a sua análise, tá certo? Para o seu estudo, tá? Ele vai constatar o seguinte, que quando você olha os astros e você olha para o universo, tá? O universo tem uma harmonia, o universo está em harmonia. E essa harmonia do universo, ela é muito, mas muito importante, porque essa harmonia garante um equilíbrio. Só que é uma harmonia matemática. Se você olhar para os astros, tudo tem um princípio matemático. O desenho dos astros, tá certo? O tempo que os astros levam para fazer os seus movimentos, tudo estaria correlacionado com a questão matemática. E vamos além, tá certo? Essa harmonia, ela estaria também ligada à arquitetura. A arquitetura também teria essa harmonia, né? Você vê aí pelo princípio dessas colunas que vocês estão vendo aqui, tá certo? Essas colunas que eu coloquei aí como exemplo, tá certo? E também o próprio corpo humano, né? O corpo teria uma harmonia, tá? Então, olhando para a estátua, você vai ver que tudo está de forma harmônica, tá certo? Ou seja, eles veem harmonia na natureza, ou seja, quando você olha para a coluna, a parte superior, a coluna é fina, mas a parte superior teria uma base mais larga para conseguir suportar o peso. Então, do corpo humano à arquitetura, tudo tem que ter uma harmonia, e isso está diretamente ligado com a matemática. Essa é a visão de Pitágoras. Depois nós temos um outro pensador, que é Demócrito. E o que diz Demócrito? Demócrito é um atomista. Ele diz que o princípio de tudo, o elemento primordial das coisas, é o átomo. Sim, o átomo que nós falamos dele até hoje. E o átomo teria uma característica. Ele é
invisível, indivisível, inteligível e imutável. Ou seja, o átomo, ele teria todas essas características, tá certo? E ele é a essência, aquilo que compõe o próprio ser. Então o ser é composto de átomo. E quando a gente faz esse estudo dentro do ser, quando você está vivo, você tem esse átomo, mas mesmo morto, continua tendo esse átomo, tá certo? Por isso essa questão do átomo imutável, né? Você continuará sendo átomo sempre. Essa é a visão deste pensador, tá certo? E quando ele olha para o universo, o espaço vazio não tem átomo, mas o ser sólido, sim, esse é composto de átomos. Então, um ser é composto de átomos dentro dessa característica. Ainda analisando os chamados pré-socráticos, nós vamos analisar Parmênides. E o que diz Parmênides? Parmênides, tá certo? Ele vai falar sobre o monoísmo. O que diz ele? Gente, deixa eu colocar aqui, tá certo? E fazer uma comparação, tá? Parmênides e Heráclito, que são dois pensadores dessa fase, tá certo? Eram pensadores opostos, cada um tinha uma forma de pensar, cada um tinha uma maneira de ver essa situação dentro da filosofia. Para Parmênides, o ser nunca muda, ou seja, monoísmo, não mudo, tá? Para Heráclito, o ser é a própria mudança, ou seja, está o tempo todo sofrendo essa mutação. Então são pensadores que divergem, que têm pensamentos completamente diferentes. Bom, dentro dessa ótica, de novo voltando aqui do pensamento, tá certo? De Parmênides, a gente vai fazer uma análise do que ele pensava. Deixa eu só posicionar melhor aqui a câmera, pessoal. Tá certo? Opa, fica difícil, às vezes fica difícil da gente pôr numa posição legal. Mas o que pensava então o nosso querido Parmênides, tá certo? A sua obra é uma obra intitulada Sobre a Natureza. E o que diz essa obra intitulada Sobre a Natureza, tá certo? Que vai expor a teoria desse filósofo, tá? O que diz essa teoria? Essa teoria diz o seguinte, é a chamada via da verdade. Para ele, tá certo? Os sentidos provocam um engano. Então, os nossos sentidos, né? Eles provocam um engano na gente. E a gente deve acreditar somente na razão. Então, somente a razão deve ser considerada na compreensão do verdadeiro mundo. Então, a gente tem que confiar no chamado lado racional. Nós temos que confiar na nossa racionalidade. Para esse pensador, o que vale é o pensamento racional. E aí tem das suas frases mais famosas, e aí a gente vai tentar fazer uma interpretação dela. Ela seria, inclusive, uma das mais complexas dentro do pensamento dos chamados pré-socráticos. Vamos tentar interpretar ela. O ser é e não pode ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Vamos tentar traduzir para dias atuais. O ser é e não pode ser. Vamos tentar fazer de uma forma que você entenda, tá? O ser é. Por exemplo, meu pai. Meu pai será sempre meu pai, vivo ou morto. Vivo ou morto, meu pai sempre será meu pai. Então, o ser é. Meu pai vivo ou meu pai morto, meu pai longe ou meu pai perto, meu pai sempre será meu pai. O ser não é e não pode ser de modo algum. Por exemplo, eu nunca poderei ser um X-Men, um super-herói. Não existe a possibilidade de que eu seja um super-herói. É impossível que isso aconteça. Então, essa é a melhor forma de traduzir esse pensamento desse pensador. Aí dentro ainda dos pré-socráticos, nós temos Heráclito. E o que diz Heráclito? Heráclito vai dizer o seguinte, que tudo flui, né? Tanto que está aí a imagem de um rio para mostrar isso aí, tá certo? Ele é o filósofo de que nada permanece, mutação permanente, as coisas estão mudando constantemente, toda hora o mundo está em constante transformação. E uma forma de traduzir isso é através do seu pensamento mais famoso, que está descrito aqui nessa imagem.
Eu vou passar para vocês na íntegra, depois a gente faz a tradução também desse filósofo. Um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Da segunda vez, não é o mesmo homem nem o mesmo rio. Então vamos repetir. Um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Da segunda vez, não é o mesmo homem nem o mesmo rio. Vamos traduzir isso aí. Quando o sujeito vai entrar no rio, na tradução desse pensador, ele não sabe se a água do rio está fria ou se a água do rio está quente. Mas vamos imaginar que ele entrou no rio, atravessou esse rio e a água está gelada. Se ele for atravessar esse rio de novo, ele já sabe que a água está gelada. Então ele já tem um conhecimento prévio. Ele já sabe a temperatura da água. E com relação ao rio, tá? Que também tem que ser analisado, quando ele atravessa o rio, quando ele põe os pés dentro do rio, quando ele pisa no rio, tá certo? Ao pisar ali nas margens do rio, para começar a travessia do rio, ele modifica a estrutura do rio. O peso do seu corpo modificou a estrutura do rio. Por isso, essa análise feita por esse pensador. Então, só para a gente entender, tá certo? Os pré-socráticos estão aí olhando e vendo sempre a natureza. E para a gente fechar, a gente ainda tem os chamados sofistas. Eu vou passar a câmera aqui para esse canto, para ficar melhor. Os sofistas são aqueles que acreditam na arte da argumentação, eles acreditam na arte da fala. Então, eles acreditam que falando, argumentando, você consegue fazer transformações. O grande detalhe disso é que, ao falar, você está expondo as suas opiniões. E às vezes essa opinião é a ideia de cada um de nós. E às vezes ela não está baseada num pensamento, por exemplo, científico. E aí fica a minha opinião. É como o momento que nós vivemos da atualidade. As pessoas vão, colocam as suas opiniões, argumentam sobre elas, têm um grande convencimento em cima dessas opiniões, mas essas opiniões, às vezes, falta uma pauta, tá certo? Que seja mais científica para que dê a base de sustentação para ela. Bom, gente, eu acho que por enquanto a gente vai ficando por aqui. Essa é a base desse assunto. Valeu!